Shalom, querido, shalom, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o Yom Kippur. O jejum já está aí, né? Domingo, depois das 18. A gente já entra nesse chamado, né, pelo Senhor do dia da expiação. Como está em Levítico, né, 23, que diz assim, a gente já leu esse texto, mas vamos ler de novo. Mas aos 10 dias, mas aos 10 desse sétimo mês, será o dia da expiação. Expiação, a palavra expiação é Kippur. E a palavra dia é Yom. Então, Yom Kippur é uma palavra em hebraico que significa dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Que está lá em Levítico 23, versículo 27. E daí, queridos, entra sem muitas dúvidas, né? Tem aqueles que já estão fazendo, que já tem uma caminhada nisso. Tem aqueles que estão começando, e esses que estão começando ficam com um desejo tão grande de fazer certo, que daí entra um monte de parafusos, né, de interrogações, de dúvidas, e com medo de errar. Primeira coisa, queridos, o amor lança fora todo medo. Então, eu quero desmistificar algumas coisas aqui. E eu quero que aqueles que caminham dentro de uma linhagem ortodoxa, né, mais tradicional, um pouquinho mais severa, se sintam amados e não se sintam desrespeitados por aquilo que eu vou falar, amém? A função aqui é trazer clareza acerca de práticas cristãs e não trazer confusão no nosso meio. Queridos, existem várias linhagens, e eu estou falando de linhagens que servem um único Deus, tá? Não estou falando de linhagens que servem a N deuses, ou que serve um único Deus, mas um Deus que não é o Deus verdadeiro. Existe a igreja que não pratica, que entende que Jesus já se fez expiação, e isso é verdade, então eu não preciso mais. E daí aqui esse é um ponto, no meu entendimento, porque a Bíblia fala, a gente até leu, né, na continuidade desse texto, fala que isso é um mandamento perpétuo. Se é um mandamento perpétuo, o próprio Deus que estabeleceu esses mandamentos, ele sabia que Jesus viria, e ele sabia que depois desse tempo, depois de Jesus se fazer expiação, ele existiria um povo, teria continuidade de um povo. E ainda assim ele falou assim, olha, isso aqui é para permanecer, não é para tirar. Mandamento perpétuo. Então, o Senhor sabia disso. Agora nós precisamos discernir como que eu faço, porque se eu acreditar que eu não preciso fazer, eu estou anulando o mandamento perpétuo. Mas se eu acreditar que eu tenho que fazer com toda a severidade dos ortodoxos, entenda o que eu estou falando, queridos. Eu posso estar anulando aquilo que Jesus fez. Por quê? Eu já falei isso. Nenhuma religião, queridos, pode ser a mais bonita, pode ser cristã evangélica. Nenhuma religião que não tenha Jesus como centro serve de base de ensinamento para as nossas vidas. Queridos, nós precisamos ter seriedade, né, e maturidade com aquilo que nós fazemos. Vamos lá, a gente pega uma religião pagã como base, ou uma religião pagã pega a gente como base. Eles podem até olhar e falar assim, isso aqui é legal, isso aqui tem fundamento e tal, mas eles não servem para nós, porque eles cultuam, eles têm uma outra crença. Então não serve para nós. Inclusive, né, a gente vê testemunhos aí, e muitos testemunhos, que até um corpo de um cristão ele não pode ser mutilado, ele não pode ser tocado num cemitério para fazer trabalhos, porque os próprios espíritos malignos não permitem. Porque não há comunhão, não há aliança. Nós servimos a deuses diferentes. Daí você pode me dizer assim, não, mas o ortodoxo serve o mesmo Deus que nós. É verdade. Porém, ele precisa fazer coisas, ele precisa se posicionar de uma forma, de uma maneira que nós não precisamos. E por que ele precisa? Ele não tem o espírito
ele não tem a graça salvadora de Jesus. Então ele tem que fazer na força do braço dele, ele tem que fazer fundamentado na lei, em tantas outras coisas aí, porque ele não tem o caminho verdadeiro, ele não tem Cristo. Nós, queridos, não entramos em nenhuma festa, presta atenção nisso, você cristão verdadeiro. Nós não entramos em nenhuma festa pela lei. Nós não entramos por nenhuma festa pela religião. Nós não entramos por nenhuma festa pela religião judaica. Nós entramos nas festas pelo novo e vivo caminho. Ok? E por que eu estou falando isso? Justamente porque as pessoas começam a perguntar, como que eu devo fazer? A gente deve fazer do jeito que a Bíblia diz. Simples assim, queridos. Porque o nosso foco, essa techuvá que nós estamos fazendo, é para voltar aos princípios da palavra. Não é para voltar aos princípios de religião. Seja religião A, B, C ou D. Não, é para voltar para a palavra. Então, eu entro por Cristo. Daí eu volto a dizer, o que é expiação? Vamos lá. O que é Kippur, né? Expiação. Kippur vem da raiz kapar ou kafar, que diz assim, cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação. Fala sobre pacificar. Então, vamos pegando as brechinhas aqui. Então, é um dia para eu fazer pacificação. Então, é um dia de conserto. É um período de conserto, onde eu vou consertar aquilo que está estragado, relacionado a relacionamentos, inclusive o meu relacionamento com o Senhor. Eu vou fazer expiação pelo pecado. O que é fazer expiação pelo pecado? Eu vou cobrir o pecado. Mas Jesus já expiou os nossos pecados. E nós continuamos pecando, queridos. Mas os pecados que a gente continua pecando, e até mesmo aqueles que nós nunca praticamos, Jesus já expiou. É verdade. E por isso eu tenho direito, e por isso eu tenho acesso, e por isso eu tenho um caminho para me arrepender. Querido, se eu não fosse perdoada, se eu não tivesse Cristo, nada do que eu fizesse me ligaria a Deus. Eu só consigo fazer algo porque eu estou no novo e vivo caminho. Porque eu creio no sangue de Jesus, eu creio no poder redentor de Jesus, eu creio. E porque eu creio, eu uso esse tempo, porque o Senhor disse que é um mandamento perpétuo, para fazer uma revisão na minha vida, para consertar o que tem que consertar, para perdoar o que tem que perdoar. Mas eu não faço isso no dia a dia? Faço, queridos. Mas muitas coisas, vamos lá, nesses dias aí, a gente tem só mais esse vídeo e sábado. Tô falando agora do Yom Kippur, né? Confundi os vídeos, a gente tá falando de Yom Kippur. Mas dentro do propósito, a gente tem o vídeo de hoje, de sexta-feira, que a gente vai falar sobre um pouquinho sobre maldição financeira. E o vídeo de sábado, que eu nem lembro sobre o que é. Deixa eu olhar aqui. O vídeo de sábado a gente vai falar sobre a atmosfera de sepultura, de morte, que inclusive, depois desse vídeo aqui, eu vou fazer o vídeo do outono, e o outono é ligado da parte maligna à sepultura, à morte. Então eu vou trazer isso, e daí eu vou passar depois no grupo 2 pautas, que daí encerra esse período de 40, 2 pautas, que é sobre a limpeza do guerreiro, que a gente vai fazer, e uma oração sobre o sangue de Jesus. Se vocês quiserem, eu até posso fazer vídeos acerca disso, tá? Mas daí ele já não vai entrar mais. Talvez eu faça até depois. Se der tempo, eu faço antes, tá? Não vou. Tem que fazer antes, né, irmãos? Eu vou tentar fazer antes, vou me esforçar. Tô dando minha palavra. Que eu vou me esforçar, não que eu vou fazer. Mas eu vou tentar fazer para ajudar. Mas para a gente entrar dentro desse portal do Yom Kippur. Então, eu pego esse tempo e eu analiso, e eu tenho certeza que em todo esse período que você está aí caminhando junto, né, aqueles que estão fazendo as renúncias, eu tenho certeza absoluta que no dia a dia teve coisas que passou. No dia a dia teve coisas que você não tinha tido entendimento para consertar. E daí nesse período, queridos, é o período da revisão. Aonde eu tenho essa oportunidade no Senhor de expiar o pecado. Não sou eu, por minhas forças, que vou lá. Não, queridos. O meu esforço é reconhecer, é confessar, é pedir perdão, é orar, chorar diante do Senhor. Eu tenho que fazer a pauta? Queridos, não tem nada.
A pauta, a renúncia, é somente uma ajuda, um auxílio. Mas você pode fazer sua oração. Só que quando você lê a pauta, você vai vendo que na pauta tem palavras, tem chaves, tem coisas que são reveladas ali que na sua oração do dia a dia você ainda não tinha esse conhecimento. Mas a pauta é só uma ferramenta. Já falei sobre isso lá no vídeo do arrependimento, né? Então, o Kippur, essa palavra Kippur é isso, é espiar o pecado. Daí vamos lá. Na peça, nós celebramos o sangue de Jesus, que nos salvou, que nos comprou, que nos liberta da morte, que nos liberta da feitiçaria, que nos tira do Egito, nos insere em Canaã. A gente celebra isso. Passam-se 7 meses e a gente celebra a expiação. O que é a expiação? É a oportunidade de me reconciliar com Deus. Meu Deus, mas passou 7 meses. Então, queridos, passou 7 meses. O número da perfeição. Aquilo que foi tremendo agora se torna perfeito, porque eu me reconcilio com o Senhor. Eu me ligo novamente. Esses pecados que já foram perdoados na dimensão espiritual, quando eu atuo aqui, presta atenção, Jesus fez uma obra completa no mundo espiritual. Completa. No mundo espiritual já está tudo certo. No mundo natural, eu continuo pecando. Ok? Peça, tá tudo completo. No natural, eu continuo pecando, eu continuo errando o alvo, eu continuo na transgressão, eu continuo em práticas de iniquidade, eu continuo pecando. Vem um Kippur, uma oportunidade de eu rever todas essas coisas. O que eu faço? Eu pego isso aqui, eu pego esse sangue de Jesus e eu trago sobre a minha vida. E eu sou reconciliada com o Senhor. Eu entro no processo de reconciliação. E isso não pode ser feito no dia a dia? Volto a dizer, deve ser feito no dia a dia, queridos. Porém, o Senhor deixou uma ordenança, um mandamento perpétuo, que todos os anos, no 10º dia do 7º mês, era para fazer isso. Queridos, eu penso que Deus não erra. Eu penso que Deus sabe exatamente o que ele estava falando. Ele sabia exatamente quais são as aberturas que tem no mundo espiritual. O que ele está nos chamando. E você sabe o que é uma coisa tremenda? A gente olha porque a Bíblia diz assim, que esse é o dia, vamos lá, ó, Levítico 23, 27, né? Mas aos 10 desse mês 7º, será dia da expiação. Tereis santa convocação. O que é santa convocação? Chofar tocando, chamamento, venham para cá. Dia do arrependimento. E afligirei as vossas almas. É um afligir de alma. E quando você vai em Israel, ou se você pesquisar e procurar, você vai ver que encontrar assim, eles estão celebrando Yom Kippur. Porque isso aqui, mesmo que eu estou afligindo a minha alma, é uma celebração. Eu tenho um contentamento, eu tenho uma alegria de estar podendo viver aquilo que o Senhor me mandou viver. Queridos, você imagine, eu já falei sobre isso em algum vídeo, não sei quando, nem como, nem qual playlist, mas sobre a questão do som, que ele reverbera, né? Um som ele não acaba, ele fica reverberando no mundo espiritual. Ontem eu estava até escutando um louvor, e não lembro qual louvor agora, mas no momento do louvor, os músicos pararam de cantar e ficou só o povo cantando. Queridos, que orquestra perfeita! Que som perfeito! Eu imaginei Deus ouvindo aquilo. E daí, talvez você, como eu, tenha essa voz de taquara rachada, né? Que não canta nada, que desafina. Mas quando nós estamos envolvidos numa atmosfera e dentro de uma convocação de unidade, sobe um som perfeito. Você não consegue ouvir no meio daquela entonação geral o desafinar, o fora do ritmo. Você simplesmente escuta a unidade de uma só voz. Então, o Senhor, numa unidade de voz, juntamente com o Espírito, juntamente com Jesus, juntamente com Moisés, com os sacerdotes, porque o Senhor deu isso a alguém, isso passou por alguém. O Senhor ecoou um som, queridos, de convocação. E isso para nós é uma celebração, é uma alegria. Queridos, imagine que
há tantos mil anos atrás, o Senhor soltou um som e esse som alcançou a mim e a você. Esse som foi tangível aos nossos ouvidos e a gente hoje pratica isso. Isso é tremendo. Você tem que se sentir muito honrado, com muita alegria. Não entre com medo. Ah, mas o tribunal agora está aberto. Eu e minha filha temos uma brincadeira, sabe? Ontem mesmo eu brinquei com ela, a gente foi fazer unha e a gente parou no semáforo e tinha um carro da PAI, levando os alunos da PAI, né? E daí aquele monte de menino começou a dar tchau pra mim, pra ela, e mandar beijo, não sei o quê, e eles não paravam, né? E daí a Sara, eu na moto, né, pilotando, e a Sara atrás, e ela dava tchau e mandava beijo pros meninos, não sei o quê, e ela, meu Deus, abre o semáforo, porque eles não param. Daí eu falei, Yom Kippur, é o tempo de fazer boas obras, vai, vai acenando pros meninos aí. A gente brinca muito quando acontece alguma coisa, que dá aquela ira em Yom Kippur, vai, te acalma aí. Então, assim, eu tô com medo, porque os tribunais estão abertos, porque a gente pega muito a questão judaizante, os tribunais estão abertos e no final do Yom Kippur vai ter o julgamento e os livros vão ser fechados, e aonde eu vou ser inserido, querida, eu tenho uma vida com Deus. Presta atenção nisso. Você não tem que ter medo, porque o verdadeiro amor, o amor de Cristo, lança fora o medo. Queridos, para nós, viver é graça, expansão do reino, morrer é lucro. Entende? Nós temos que ter medo da condenação eterna. E aquele que está em Cristo nem diz que precisa ter medo, porque ele sabe que ele não vai ter. Ele sabe que ele não vai viver. Ele não vai viver a segunda morte. Porque eu estou em Cristo. Então você não tem necessidade de entrar com esse peso de coração. Entre com celebração, afligindo a alma, fazendo a revisão, orando pela nação. Agora vamos lá, o que eu faço nesse Yom Kippur? Eu vou no grupo, no domingo eu vou passar algumas orientações antes da gente entrar, vou ver as pautas aí de Yom Kippur, vou mandar, tá? Pra gente, cada um fazer aí o seu propósito. Mas o que eu faço? Vou passar 24 horas. Alguns não tem como, né? Alguns vão ter que trabalhar, mas a maioria para de trabalhar nesse dia, né? Eu mesmo não faço nada. O que eu faço nesse dia? 24 horas fazendo o quê? Queridos, você vai ter uma vida normal, de jejum e de oração. Mas daí não são as orações de pedir, de ter medo, não. É oração, você vai orar pela nação, você vai orar pela sociedade, você vai orar pela igreja. Orar pela nação como? Ai, Senhor, abençoa. Não, Senhor, olha, nós estamos num tempo de expiação. Traz expiação sobre o Brasil. Senhor, perdoa. Perdoa o pecado da igreja que deixou o Brasil chegar na situação que está. Eu sei, Senhor, que nós merecemos o juízo, mas tem misericórdia de nós. Nos livra desse mal. Senhor, que o Brasil seja espiado, que o Brasil reconheça Jesus. Senhor, envia os teus anjos onde tem feitiçaria, onde há seres malignos usando esse portal, envia os teus anjos, que eles sejam paralisados. Vamos orar pela nação. Vamos orar pela igreja. Senhor, nos perdoa pelos pecados da igreja. Nos perdoa pelos pastores ladrões, pelos corruptos, pelos pedófilos, pelos religiosos. Nos perdoa, Senhor, porque, como diz em Apocalipse, nós temos tolerado Jezabel. Vamos orar. Vamos orar pelo nosso Estado. Olha aí o seu Estado, quais os problemas do Estado? Ore por ele. Ore pela sua cidade, quais as debilidades da sua cidade. Ore pela sua família, pela sua geração, confesse pecados. Faça períodos, faz momentos aí, ore às 18, ore às 9, aí ore à meia-noite, ore às 3, ore às 6, ore às 9 da manhã, ore à meio-dia, ora às 15 horas, encerra às 18 horas. Faça momentos com o Senhor. Daí fora disso, deixa louvor tocando, vai ler Bíblia. Sabe? Esteja nesse momento de comunhão. Senhor, olha, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, mas eu quero ser reconciliado com o Senhor. Eu não quero ter nada que me afaste do Senhor. Sabe? Se prepare para esse período, queridos. Prepare uma playlist de adoração. Não entre em neura. Não entre dentro desse portal de Yom Kippur como um escravo. Eu vou entrar porque senão Jesus pode
né, olhar e daí vai colocar o meu nome no livro da morte, eu vou morrer, eu vou ficar pobre, não sei o que, queridos. Tudo isso pode acontecer no mundo espiritual. Eu não sei quem viu o mundo espiritual e viu isso acontecendo, mas pode acontecer. Eu não estou dizendo que tudo isso é uma mentira, mas eu estou dizendo que nós não entramos por essas portas. Nós entramos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo caminho que me dá vida. Daí você denuncia o que está errado. Olha, Senhor, eu estou sendo atacado nessa área. Olha, Senhor, tem esse pecado aqui que eu não estou conseguindo vencer. Ele é geracional, ele é meu, eu preciso de socorro. Senhor, espia esse pecado. Apaga ele da minha vida, apaga ele dos meus neurônios, muda os meus códigos neurais, Senhor, para que eu não sinta mais prazer nesse pecado. Queridos, seja inteligente. Faça momentos de petição, de coisas impossíveis. Senhor, olha, os tribunais estão abertos, é dia da expiação, é dia de julgamento. Mas eu tenho essa causa, Pai. E essa causa eu não consigo resolver. Traz resposta. E faça esses momentos com o Senhor. Como que é o jejum? Queridos, todas as primeiras vezes que eu fiz o Yom Kippur, porque quando a gente começa, conhecendo as festas, o que a gente vai? A gente vai para a internet. E hoje, né, eu não sei se esse é o 7º ou 8º Yom Kippur que eu estou fazendo, mas hoje a gente está vendo muito cristão se levantando e falando acerca disso. Mas quando eu comecei, não tinha. Eu até compartilhei com o irmão hoje. Sabe como eu comecei o Yom Kippur? Eu tinha uns 5 ou 6 meses que eu conhecia, não sei dizer quanto tempo não, mas eu tinha uns meses que eu conheci o apóstolo Éder. Ele ainda não havia falado para nós sobre as festas, porque quando ele veio aqui a gente era tão problemático, queridos, a gente era tão religioso que ele teve que vir com muita cautela, para não espantar o povo, né? O povo. E a gente começou a fazer, e daí um dia eu estava assistindo televisão, na sala, e eu vi uma propaganda da Igreja Plenitude. E talvez você vai falar mal, você vai criticar, você não sei o que, barará, barará. Mas eu quero te dizer que o meu primeiro Yom Kippur foi eles que Deus usou para falar comigo. Se eles estão agindo errado ou não, eu não sei, eu não acompanho. E quem vai tratar com eles é o Senhor, não é eu nem você. Então não critique em nome de Jesus, Yom Kippur, queridos, nós estamos em Yom Kippur. E eu estava assistindo esse programa e falei, quem é esse povo? Eu nunca tinha visto. Eu nem sabia que existia essa igreja. E daí eu fui na internet, pesquisei e eu vi que tinha um canal que passava os cultos deles. E eu fui assistir. Eu estava num momento bem destrutivo da minha vida, onde todas as áreas da minha vida, mesmo sendo cristã, mesmo servindo ao Senhor, mesmo sendo dizimista, ofertante, indo para o culto, sendo intercessora, ministrante e tudo que vocês pensar aí, mesmo diante disso tudo, eu estava num momento de muita destruição. Realmente, sepultura, o espírito de morte havia tocado todas as áreas da minha vida. Meu ministério estava bem complicado, minhas emoções estavam só por Jesus. Foi bem nesse período, lembra que eu falei do abuso ministerial, que eu tinha até pedido a morte, foi uns meses depois desse período. Finanças, tudo tinha sido tocado pelo destruidor mesmo, por um espírito para me acabar. E daí eu procurei, comecei a assistir os cultos dele, e ele começou a falar sobre o Yom Kippur, assisti um específico, porque eu queria saber o que era Yom Kippur, eu nunca tinha escutado falar acerca disso. E daí, de repente, eu vejo que aquilo não era do meu conhecimento, não era do meu entendimento, mas para mim tinha muito sentido o que aquele homem estava falando. Daí eu falei aqui em casa, falei com a pastora Cleidiane, falei com a Pamela, eu acho que eu falei com mais algumas pessoas, não lembro quem, mas eu falei assim, olha, eu vou fazer esse propósito, dá uma olhadinha nisso aqui para vocês verem. Eu vou fazer, se vocês quiserem fazer. E daí entrou Adriano, eu, a Sara, a pastora Cleidiane, o Gilson, a Ana, a Maria e a Pamela. Se entrou mais alguém, eu não lembro, mas eu lembro dessas 8 pessoas, ó, novos começos. Mas eu acho que não entrou mais ninguém, não. Foi só nós, que tremendo isso. Me veio o 8 agora. E daí a gente fez, cada um na sua casa, e a gente fez exatamente como faz dentro do judaísmo. Colocamos roupas de saco, quem não tinha roupa de saco colocou a roupa velha furada, né? Tiramos esmalte,
tudo, né? Nada de perfume, nada de coisa de couro, sem comer, sem beber água, sem nada, só orando, lendo Bíblia, sem nem escovar dente, sem nada, queridos. Fizemos do jeito que os ortodoxos fazem, porque era a única informação que nós tínhamos. Antes disso, o apóstolo Éder estava aqui um dia ministrando num culto e ele soltou algo, ele falou uma palavra que eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas na hora que ele falou, eu olhei para a pastora Cleidiane e eu falei, ele faz Yom Kippur. Ela fez assim. Eu falei, resposta de Deus, vamos fazer, o negócio é de Deus mesmo. E realmente ele fazia, a gente não sabia, queridos, ele não havia nos ensinado ainda acerca disso. Esse foi meu primeiro Yom Kippur. E daí eu continuei nessa linhagem. Só que daí, queridos, eu creio que o Espírito começa a trazer e falando assim, olha, você não precisa atuar dessa forma. O ano passado a gente já fez de uma forma mais leve, e eu tô viva, aleluia, glória a Deus. Você tá aqui assistindo meu vídeo, né? Tô viva, cresci, tenho prosperado em todas as áreas, queridos, assim, eu não tô dizendo de enriquecimento não, mas todas as áreas da minha vida estão fluindo, estão sendo alinhadas, estão sendo consertadas. O Pai tem sido tremendo e cumprido a palavra dele na minha vida. Só que daí hoje, eu já havia decidido, eu ia fazer esse vídeo ontem, e daí hoje, de ontem para hoje, várias pessoas começaram a me mandar pergunta, né? Porque vai chegando o dia e fica assim, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser o jejum? E eu entendo isso. E eu tô trazendo esse vídeo justamente para responder. Queridos, eu fui olhar a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre expiação? Que é o Kippur, né? O dia da expiação. Então vamos lá. E eu quero trazer isso para vocês. Se você quiser anotar, eu não vou ler os textos, tá? Mas eu quero que você estude aí. O Senhor vai falar com você. Em Êxodo, tem 3 vezes que cita essa palavra Kippur, expiação, que está lá em Êxodo 29 e 36, Êxodo 30, versículo 10, Êxodo 30, versículo 16. Daí vem o estabelecimento da festa, que é Levítico 23, 27, que é o texto que a gente acabou de ler. Depois vem Levítico 23, 28, que a gente já leu esses dias, não lembro em qual vídeo aí falando acerca disso. Daí vem Levítico 25, versículo 9, Números, capítulo 5, versículo 8, e Números 29, 11. Esses são os textos que aparecem acerca da expiação. Quando a gente vai lá para Atos, deixa eu achar o texto aqui que eu não marquei, queridos. Atos 27, 9. Atos 27, versículo 9. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo. Queridos, olha só. O dia do jejum. Vamos lá. Jejum, abstinência voluntária com exercício religioso, jejum participar, jejum público prescrito pela lei mosaica e observado anualmente no grande dia da expiação. Opa, saí aqui. No 10º dia do mês de Tishrei. Então, queridos, olha só. Aqui em Atos está falando que está contando uma história acerca do que havia acontecido, e daí eles estão mostrando o tempo que isso aconteceu. Já tinha passado o dia da expiação. Então, se eles estão falando acerca do dia da expiação, é porque a igreja de Atos também praticava isso aqui. Mas, como Kippur, são essas as vezes que nós vamos encontrar acerca deste jejum. Falo grande jejum. Por que o grande jejum, queridos? Não é que é um jejum maior do que os outros. É porque é um jejum que o Senhor estabeleceu. Esse é o dia para isso. O que eu faço nesse jejum? Eu tenho que ficar sem água, eu tenho que ficar sem escova-dente, eu tenho que ficar sem perfume. Queridos, deixa eu falar. Eu li todos esses textos que eu citei para vocês e nenhum texto desse fala isso. Assim como o Shabat foi estabelecido por Deus e o povo criou um livro
para dizer como é que o Shabat tinha que funcionar, assim também aconteceu com as festas e assim também aconteceu com Yom Kippur. A Bíblia fala para fazer um jejum. E a Bíblia fala que, vamos voltar lá em Levítico, vamos lá. Diz assim, Levítico, deixa eu voltar aqui, queridos. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Vamos lá, afligir. O que é afligir a alma? Menosprezar, intimidar, estar ocupado com essa intimidação. Afligir, oprimir, humilhar, se curvar. Ser abaixado, tornar-se baixo, rebaixado, estar abatido, ser afligido, inclinar-se, humilhar-se, curvar, ser humilhado, maltratar, afligir, ser humilhado. Então aqui você vai ver que vai falar sobre humilhação. Então o Senhor está falando, humilha a sua alma. Daí as pessoas vão pensar assim, não, então, mas a alma, se eu passar fome, se eu passar sede, eu vou estar humilhando ela. Queridos, não está falando para fazer isso com o corpo. Alma, vamos ver o que é alma? Palavra alma, nefesh, alma, ser vivente, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão. Está ligado à pessoa? Está ligado à pessoa, mas está ligado ao ser vivo, ao desejo, à emoção, à paixão, aquele que respira. Substância que respira, alma, o ser interior. Está aqui, queridos, nefesh, o ser interior do homem. Ser vivo, o próprio homem, lugar dos apetites, dos desejos, lugar das emoções e paixões, atividade, mente duvidosa, atividade da vontade. Então, querido, está falando do ser interior. E daí eu tenho que humilhar esse ser interior. Como que eu humilho esse ser interior? Consertando, confessando, me arrependendo, consertando o que eu tenho que consertar com os irmãos, pedindo perdão. Você está entendendo? Ah, então eu não preciso jejuar. Não, é para jejuar. Mas como que eu vou jejuar? Queridos, você vai afligir a sua alma com jejuns, com orações, com concertos, com oferta, porque aqui diz que é para trazer oferta queimada, dentro da sua estrutura. Eu estou num ambiente onde eu tenho condições de ficar sem comer e sem beber. Glória a Deus, faça o jejum assim. Queridos, eu provavelmente não vou fazer sem beber. Provavelmente eu vou fazer com água e com água de coco. Por quê? Nós estamos chegando em calor aqui em Rondônia com sensação térmica de 40 graus. Vocês não têm ideia do que nós estamos vivendo aqui. Eu tenho colocado toalha molhada na cama, molhado a minha cama, os pés da cama, para conseguir dar uma refrescada. Extremamente abafado, não passa um vento. Tá bem complicado os dias aqui. E isso é desculpa para mim não ficar sem beber? Queridos, olha, lembra que eu falei de ser luz? E a nossa vida tem que glorificar o Senhor? Eu conheço uma pessoa que fez o jejum, faltou no emprego e foi mandada embora. Aonde que isso glorificou o Senhor? Aí eu perdi o emprego porque eu sou fiel. Queridos, perdeu o emprego porque não teve sabedoria. Não é por fidelidade. Presta atenção. Os nossos opositores vão nos impedir de servir a Deus. Ah, mas a Bíblia diz que é para não fazer nenhum trabalho servil. Eu vou dizer novamente, queridos. Nós somos os ramos enxertados. Nós vivemos numa cultura diferente. Nós precisamos entender. Não é que eu vivo nessa cultura, mas tem coisas, queridos, que o próprio Jesus disse, Senhor, eu não peço que tire eles do mundo. Só livre eles do mal. Então, quando eu ando dentro desse entendimento do propósito, o Senhor vem para me livrar do mal. Mas eu preciso agir com sabedoria. Queridos, hoje eu não trabalho de uma forma assalariada, mas eu já trabalhei. E quando eu trabalhava, eu queria ir para congresso e para retiro, eu chegava para o meu patrão com muita antecedência e eu falava para ele assim, olha, no dia tal vai ter um evento assim, assim, assim na igreja e eu precisava não vir no sábado. Eu posso
passar tantos dias sem ir em casa almoçar, pagando as horas com antecedência, para não defraudar o trabalho, eu nunca fiquei sem ir. Todas as vezes eu orava antes, jejuava antes, pedia que o Senhor tocasse no coração dele, porque eles eram bem difíceis. O meu patrão direto era maçom. E eu nunca fiquei sem participar de nada, porque eu ia com sabedoria. Quando eu faltava, eu já tinha hora sobrando. Eu já tinha trabalhado a mais. E geralmente eu falava para eles assim, olha, eu trabalhei tantas horas a mais, eu não quero hora extra. E daí eu faltava de boa. Nós precisamos ter sabedoria. Então, se você consegue ficar sem nada, faça o seu jejum. Se você, como eu, está numa situação que pode ter desidratação, e não é espiritual isso, queridos. Isso é físico. A gente precisa ter essa sabedoria. Isso é físico. Então faça só de sólidos. Deixe só a água. Se você toma remédio, não vai ser imprudente de falar, não vou comer porque eu... Queridos, quem faz isso são os fariseus. Presta atenção. Presta atenção, são os fariseus. E Jesus confrontava eles constantemente. Faça os seus períodos de oração, coma algo mais leve, toma o seu remédio e sirva ao Senhor com alegria, sem peso, porque nós entramos nas festas com alegria no nosso coração, porque nós temos o Espírito Santo e somos conduzidos pelo novo e vivo caminho. Eu sei que esse vídeo pode causar uma confusão na vida de muitas e pode trazer até assim, nossa, que mulher irresponsável, mas o dia que você tiver a mente que eu tenho, você vai entender. E eu faço isso hoje, querido, sem peso, com alegria no meu coração. Siga o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Vamos lá de novo. Mas aos 10 dias do 7º mês será dia da expiação. Tereis santa convocação. Então, o chofar espiritual do Senhor está aí tocando. A gente está sendo convocado para um tempo. Tempo para quê? Para afligir a nossa alma. Humilhar o nosso ser interior. Daí, depois que eu fiz isso, eu trago uma oferta queimada ao Senhor e eu pratiquei o Yom Kippur. Ok? Todo o restante acrescenta, mas não é regra. E é isso que nós precisamos entender. Você quer fazer exatamente como os judeus fazem? Não, eu vou tirar, não coloco nada de couro, eu não vou passar perfume, eu não vou escovar dente, eu não vou beber água. Blá, blá, blá. Você pode fazer, mas você não pode impor que seja feito assim. Porque você está colocando um fundamento sobre o fundamento verdadeiro. Você está colocando uma lei sobre a lei de Deus. E a lei de Deus está sobre todas as leis. Ela é a maior. O Senhor nos chama como Pai, queridos. Ele não nos chama mais como escravos, como servos. Ele não está atrás de nós com um chicotinho falando vai, não. Ele nos chama como Pai. Hein? Vem para esse tempo comigo. Eu estou com vocês. E não é para ser negligente e omisso, é para afligir a alma, é para jejuar. Se você pode, não é para trabalhar. Sabe? Se você ainda consegue uma estratégia na segunda-feira, né? De chegar para o seu patrão e falar assim, olha, segunda-feira tem uma situação e eu quero ser liberado em amor, mas eu vou pagar essas horas. Eu não vou deixar você no prejuízo. E se ele te liberar, amém. Se ele não te liberar, vai trabalhar. Agora, você que é empresário, você que pare de trabalhar e não coloque seus funcionários trabalhando. Eu não sei se vocês sabem, mas o Silvio Santos pratica o Yom Kippur, né? E daí eu acho muito tremendo, sabe, a visão dele, porque no dia do Yom Kippur o SBT era fechado. Agora eles venderam, né? Mas era fechado. E vocês sabiam que o Teleton, né? Que é do Silvio Santos. O Teleton era feito no período do Yom Kippur, porque ele fazia o Teleton como tzedakah. Então, queridos, existem formas. Ele abriu uma oportunidade para o Brasil inteiro ofertar dentro do propósito de Yom Kippur. Então você tem que ter uma mente sábia. E você não via, e daí eu acho isso muito legal nele, porque ele é judeu ortodoxo, mas você não via nele imposição. Ele caminhava dentro do entendimento que ele tinha. Mas ele não trazia isso como uma imposição de tem que ser assim, se não for assim não vai dar certo.
ele não agia assim. Seja livre em Cristo. Seja livre para obedecer a palavra do Senhor. A palavra diz: aflija a alma, faça o jejum e traga uma oferta queimada. Ponto. Talvez você vai procurar e vai encontrar um monte de outras coisas, queridos, porque a gente encontra brecha na lei para tudo. Mas se você não tem liberdade para fazer do jeito que eu estou falando, tira tudo. Volto a dizer, só não imponha isso. Seja livre para viver aquilo que o Senhor está te dando, sem tornar isto uma religião. Lembra que a gente falou do ser inflexível? É um tempo tremendo, queridos. É um tempo de revisão, de gratidão, de alegria. Celebre ao Senhor. Como que eu encerro o Yom Kippur? Encerrando. Ora, entrega, faça um momento de adoração, toque o shofar, celebre ao Senhor e o propósito é encerrado. Daí, conselho. Você vai fazer o jejum total, vai tirar até água. Quando terminar, coma coisas leves. Comece tomando um suco, porque tem gente que passa mal, tá? Porque não é acostumado, né, a fazer algo tão intenso. Eu confesso que todas as vezes que eu fiz sem nada, eu fiquei tranquila, né? Não tive nenhum tipo de reação, mas eu já vi pessoas que passam mal depois, né? Então, seja sábio, ok? Nós somos espirituais, mas nós somos corpo, alma e espírito, e cada um age de uma forma, e essas questões que eu estou falando agora, eu estou falando da carne, ok? Se prepare, vai fazer o jejum total, não se encha de comida antes, porque a gente pensa assim, vou comer bastante para ficar bem cheio e aguentar o dia todo, é pior, eu já fiz isso, tá? Deu muito ruim. É pior, porque daí você fica com muita fome, você fica com o estômago muito pesado, é bem complicado. Faça o seu almoço normal. Se você é acostumado ao café da tarde, tome o seu café da tarde, lá para umas 5 horas, faça uma refeição leve, 5h30 por aí, uma refeição leve, se possível com frutas, né? Uma refeição mais leve, e entra no jejum, quer dizer, só 24 horas. Ninguém vai morrer porque ficou 24 horas sem comer e sem beber, ou só sem comer. E eu sei que o Senhor é a nossa força. E o Senhor nos escolheu para viver a grandeza e a bondade dele nesse tempo. Então se alegre, é tempo de Yom Kippur. Domingo, às 18 horas, nós começamos o propósito. Quem está no grupo, eu vou passar as pautas lá a base, né, de oração do Yom Kippur. Vou mandar essas 2 renúncias que eu falei para vocês, da limpeza do guerreiro e uma oração sobre o sangue de Jesus. E vai ser um tempo tremendo. E depois a gente volta. Eu vou voltar ainda hoje para falar sobre o outono, e depois ainda vou voltar de novo para falar sobre o propósito, né? Sobre finanças. Então hoje vai ter 3 vídeos. E é um tempo tremendo, tremendo. Daí a gente volta semana que vem para falar acerca da festa dos tabernáculos e a gente encerra esse período. E eu tenho certeza que eu vou encerrar com muita gratidão ao Senhor. Muita gratidão, porque o Senhor nos escolheu para esse tempo. Seja abençoado, seja livre para servir ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria, com gratidão e tenha certeza, o seu nome não será, ele já está escrito no livro da vida. Mais do que isso, ele está escrito nas palmas da mão do Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor te guarda. E se no decorrer desse tempo acontecer algo que não estava previsto, queridos, o Senhor está no controle da nossa vida através de Jesus. Todos nós vamos chegar no dia da morte. Se tiver perdas financeiras, a gente vai buscar o porquê está acontecendo. Mas o Senhor é conosco para nos abençoar e nos prosperar em todas as coisas. Em todas as coisas. Nós acessamos essa festa, acessamos esse portal pelo nosso amado Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Daqui a pouquinho a gente está junto aí de novo, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.